Olá, investidores. Hoje vamos falar sobre o contrato do café na B3, certo? Porém, vamos falar no contrato do café do ponto de vista de especulação, certo? Não do ponto de vista de quem é hedger. Por que eu falo isso em relação ao ponto de vista de quem é especulador? Eu, por exemplo, nunca plantei uma semente sequer de café. Então, não faz sentido eu descrever aqui, por mais que eu saiba e futuramente eu posso colocar em vídeos, a condição de fazer hedge com os contratos do futuro de café, que são o motivo real que foram concebidos os contratos futuros, né? Porém, vamos considerar aqui para a especulação o contrato do café, inclusive pelo momento do cenário atual que ele se encontra, né? Na data de hoje, que é 17 de agosto de 2021. Então vamos lá. O café arábica é um contrato futuro, assim como eu falei. Então ele é um contrato em que ele é extremamente estruturado. E quando eu digo que ele é extremamente estruturado, ele tem, por exemplo, um tamanho específico da quantidade de sacas, e a saca já é especificada com a quantidade de quilos, porém isso daqui importa mais para quem vai fazer o hedge, certo? Tem especificado já a variação mínima do contrato, então eu só consigo variar de 5 em 5 centavos, eu não consigo colocar uma cotação de, por exemplo, R$100 e 3 centavos. E o lote padrão é de, no mínimo, um contrato. Eu não consigo negociar menos que um contrato, né? Que nem, por exemplo, o contrato de dólar cheio, que eu não consigo negociar menos do que 5 contratos. Com o café arábica, com um contrato já, no caso, você já consegue negociar. Uma coisa muitíssimo importante sobre o café arábica é a questão do vencimento. Por que é a questão do vencimento? Principalmente para quem vai ser especulador. Porque o café arábica ele tem uma questão muito diferente das outras commodities na B3, que ele tem a liquidação física, ele não tem a liquidação financeira. E o que seria a liquidação física? Se você está comprado com um contrato de café, você vai receber 100 sacas de 60 quilos de café. Se você está vendido com um contrato de café, você vai ter que mandar para a B3 100 sacas de 60 quilos de café. Então, dependendo do contrato que você tiver, né? Seja de março, maio, julho, setembro, dezembro, você tem que ficar muito atento, principalmente no caso que nós estamos conversando hoje, neste vídeo, para você não deixar o contrato até o vencimento, principalmente se você tiver vendido, né? Então, como exemplo aqui do último dia útil de negociação, vamos lá. Sexto dia útil anterior ao último dia útil do mês de vencimento. Como exemplo, vamos pegar aqui o café que está com maior liquidez atualmente na bolsa, tá? Então, que é o de 2021, dezembro. Então, nós vamos até dezembro. Qual que é o último dia útil de dezembro? Vai ser o dia 30, certo? Então, primeiro, segundo, terceiro dia útil anterior, 24 não tem pregão, quarto, quinto, sexto. Então no dia 21 vai ser o vencimento, o último dia o último dia para negociação desse ativo. E se a gente vier aqui no Profit, a gente consegue ver que o café para dezembro de 2021, o vencimento está para 21 de dezembro de 2021, beleza? E por que eu estou falando especificamente deste café que eu achei que estamos num momento interessante para a venda, né?
para especulação, que foi que eu falei. Olhando no gráfico, aqui eu estou no gráfico de 60 minutos, porém eu vou jogar para o gráfico de diário, tá? Então no gráfico diário aqui nós podemos ver que a gente teve essa boa perna de alta aqui, certo? Vou tentar fazer aqui o desenho. Essa perna de alta. Nós tivemos essa perna de alta aqui, certo? E logo na sequência, pode perceber que ele deu essa média daqui em roxo é a de 9 exponencial. Essa daqui e essa daqui são de 21, só que a amarelinha é a de 21 aritmética e a rosinha é de 21 exponencial. Ele distanciou muito da 9 e, como consequência, voltou para 9 e até voltou com volume interessante e voltou bastante, né? Só que se a gente colocar aqui o Fibonacci, podemos perceber que ele bateu precisamente aqui no 61.8, estava bonitinho, considerando que ele ia voltar. E até fez um movimento aqui, só que o movimento perdeu força. Podemos ver aqui ó, que no 9.1 de novo, foi um 9.1 com um volume interessante, porém não tão bom. No dia seguinte, teve até um volume um pouquinho maior, porém perdeu força e começou a cair. E se a gente olhar na segunda pernada aqui agora, que é a perna de baixa, botar um Fibonacci aqui, podemos perceber que esse daqui está com uma tendência um pouco mais forte de queda, né? Principalmente se ele romper aqui essa linha de baixo do 213, eu diria mais precisamente aqui 215, vai, precisamente não, né? Mais ou menos nessa região aqui. Aí ele tem um espaço maior para poder buscar talvez essa região aqui dos topos anteriores, né, dos 200, certo? Mas principalmente eu digo essa do 200 porque se a gente analisar o gráfico semanal, e aí eu vou colocar no perpétuo, podemos ver que ele tem um espacinho ainda para correção aqui, tá? Não tão grande, mas tem um espacinho para poder corrigir. Só que a principal questão, eu diria que está no gráfico mensal. O gráfico mensal ele está demasiadamente longe da média exponencial de 9. E a gente costuma perceber de que ele não fica muito longe da média de 9, né? Ainda mais numa situação que nem ele está aqui. Então pode ver que esse mês aqui, o mês ainda não fechou, mas ele tentou, não foi, já viu que mês passado também ele já deixou um pavio enorme, então eu tenho uma tendência de que existe uma tendência, né, na realidade, num curto prazo, de que o café possa corrigir até na casa do 200,